Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no Salmo 34. Vamos fazer referência a todo este salmo, que ele é composto por 22 versos. Vamos então à leitura. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem males, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Este é o Salmo 34. Agora vamos ler em conjunto de alguns versos, falando sobre este é o Salmo da experiência cristã. Então, o primeiro conjunto de versos que vamos ler é dos versos 1 a 4, conforme está escrito. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui nós encontramos a primeira experiência cristã. É a experiência da oração. Quando o salmista, ele estava orando, o salmista Davi, ele estava orando ao Senhor, e estas palavras da sua oração estavam identificando que ele tinha experiências com Deus
na oração. Vamos ver um outro Salmo 99 e o verso 6, que diz-nos assim. Salmo 99 e 6. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Davi disse: clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Ou seja, o Senhor ouviu o meu clamor. No Salmo 138, o verso 3, vamos encontrar também referência a este mesmo ponto. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Tudo tratando de experiência de salvação. Salmo 66 e o verso de número 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, nesses 4 versos do Salmo 34, aqui a experiência de oração, reafirmada nos outros versos que foram lidos, quando se posiciona diante de Deus, no sentido de ter uma vida regular, contínua, de oração, na presença do Senhor, sempre haverá resposta de Deus, sempre haverá o livramento de Deus, sempre a presença de Deus há de manifestar-se. Então, esta experiência o salmista Davi tinha com Deus. Nós precisamos também termos com ele a experiência de oração, de passar um tempo, de falar com ele em todo e qualquer momento da nossa vida. Nós não precisamos parar o que estamos fazendo ou parar de viver para poder ter comunhão com Deus. No desenvolver da nossa vida natural, nós podemos estar sintonizados com o nosso espírito, voltado para Deus, em atitude de oração. E ali teremos com ele experiências na vida de oração. Então, estes versos 1 a 4 tratam sobre a experiência na oração. Os versos 5 e 6, que assim está escrito: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aqui nós encontramos a experiência da salvação, quando ele disse que clamou ao Senhor, e os que olharam para o Senhor foram iluminados, e os seus rostos jamais ficarão confundidos. E que ele, ao clamar, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as angústias. Quando fazemos o paralelo com o Salmo 27 e o verso 1, está escrito assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, o Senhor é aquele que salva. Então, nós temos na nossa vida a experiência de salvação, porque o Senhor, ele nos salvou. E observamos também o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 1, os versos 8 a 10, está escrito assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo,
o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, nestes versos 5 e 6, nós encontramos aqui a experiência de salvação. Todos nós que estamos servindo ao Senhor Jesus, nós passamos por esta experiência de salvação. Outrora estávamos perdidos, desgarrados, errantes, sem sentido, caminhando para a perdição eterna, mas um dia o Senhor Jesus se apresentou a nós através da sua palavra, que foi proclamada, nos atraiu a si, nos libertou, nos purificou, nos salvou. Hoje desfrutamos da garantia da salvação através de Jesus e todas as bênçãos que acompanham a salvação. Então, experiência de salvação é o que não falta na nossa vida. Todos nós temos a experiência pessoal da salvação. Lembramos-nos do dia, do local, da condição, da mensagem que ouvimos, aquele dia em que o Espírito de Deus impactou o nosso coração e levou-nos a Jesus. E fomos por ele, então, salvos e libertos. Então, a segunda experiência que encontramos no Salmo 34 é a experiência da salvação. No verso de número 7, nós encontramos o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui nós encontramos a experiência da proteção divina. A palavra de Deus diz que nós estamos guardados e protegidos debaixo da potente mão de Deus. Mas ele tem os seus recursos, o seu caminho para guardar e proteger. E aqui diz-nos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Pedro escreveu a sua carta aos irmãos dispersos, ele disse que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas aqui o salmista deixou claro que o anjo do Senhor não está distante, ele está próximo de nós. Ele anda, ele acampa-se ao nosso redor. Então, quem anda ao derredor não tem permissão de nos atingir, porque ao nosso redor nós temos a proteção que nos é dada por Deus, pelo seu anjo, que ele coloca para acampar-se ao redor daqueles que o temem. Esta proteção divina, ela é garantida quando nós observamos o Salmo 91 e o verso de número 11. Assim está escrito: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Proteção de Deus para a nossa vida. Esta é uma experiência maravilhosa. Quando lemos na Epístola de Hebreus, no capítulo 1, o versículo 14, diz-nos que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Todos nós que passamos pela experiência da salvação, vamos herdá-la, vamos desfrutá-la, juntamente com a vida eterna, com Cristo e o nosso Deus na mansão celestial. Porém, aqui nós atravessamos por esta vida e qualquer situação que se nos apresenta, elas podem serem transformadas em experiências que vão nos fortalecer, fundamentar e dar o crescimento necessário na experiência de vida que temos com o nosso Deus. Então, esta terceira experiência é a experiência da proteção divina. Voltando agora ao Salmo 34, os versos agora o verso de número 8, assim está escrito:
provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então aqui nós encontramos a experiência da bondade de Deus. O salmista deixou escrito: provai e vede, ou seja, tire a conclusão por sua experiência própria, experiência pessoal. Não o que este, aquele ou aquele outro disse, mas aquilo que você, na sua comunhão e experiência com Deus, tem desfrutado da bondade do Senhor. Então aqui está: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, quando nós olhamos a experiência da bondade, nós vamos encontrar no Salmo 25 e o verso 8 a seguinte expressão. Salmo 25 e o verso 8 diz assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, que ensinará o caminho aos pecadores. Em Romanos, no capítulo 2 e o versículo de número 4, nós vamos encontrar um outro paralelo neste sentido. Romanos, capítulo 2 e o versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então aqui encontramos a experiência da bondade de Deus. Isto tudo são experiências que nós, estando com o Senhor Jesus, passaremos por estas experiências e teremos o testemunho a contar em cada uma delas. A experiência de oração, a experiência de salvação, a experiência da proteção divina, a experiência da bondade do Senhor. E no versos de número 9 a 14, assim está escrito: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faze o bem, procure a paz e segue-a. Nós aqui encontramos a experiência da abundância. Quem quer ver os dias bons, ele diz-nos aqui: guarda a língua e os lábios de falar enganosamente, aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Em fazendo assim, ele vai desfrutar da abundância do Senhor. Nós encontramos, quando Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua misericórdia, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em outro texto, ele disse: sei padecer necessidade, mas sei também ter abundância. Então, ele tinha experiências quando tinha necessidade e tinha experiências também quando tinha abundância. Nesses versos de 9 a 14, nós encontramos aqui a quinta experiência, é a experiência da abundância, o mover da mão de Deus, a manifestação de Deus em abençoar, em suprir, em fazer abundar. O próprio Jesus, quando veio, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida plena, completa, realizada, próspera e abençoada pelo Senhor. Então esta é a vida abundante, que também
vai aliar-se com a vida eterna que o Senhor nos garantiu através da sua morte na cruz do Calvário. Então, esta quinta experiência é a experiência chamada da abundância. Nós temos experimentado isto. Você, com certeza, em algum tempo da sua vida, ou quem sabe atualmente, também está experimentando diante de Deus esta experiência. Ao momento em que nós temos a experiência da necessidade, mas ao momento em que vem o suprimento de Deus e nós desfrutamos a experiência da abundância com que Deus nos cumula de benefício todos os dias. E agora nos versos 15 a 21, assim está escrito: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Aqui nós encontramos a experiência nas provações. Quem é que não passa pelas provações? Quem é que não se defronta com lutas? Quem é que não se defronta com aflições, com apertos, com angústias, com sofrimento, com ameaças, com perseguições, com pressões? Todos nós que servimos ao Senhor temos bem vivo diante de nós esta experiência. Ninguém quer passar de voluntariamente diante de provações, mas não importa, todos nós seremos colocados diante de provações pelo Senhor, para com isto fortalecer a nossa convicção, os princípios estabelecidos no nosso coração, e que a nossa vida, então, possa estar aprovada diante do Senhor, mesmo diante destas provações, destes sofrimentos, destas situações que gostaríamos de caminhar a vida sem ter que passar por elas. Mas elas são necessárias, elas fazem parte da nossa vida, elas ensinam-nos lições preciosas que de outra forma nós não teríamos condições de aprender, a não ser quando passarmos pela experiência da provação. Mas uma coisa interessante que nós encontramos é que, quando nós estamos por este caminho, há uma promessa de Deus que ele fez através do profeta Isaías. Ele disse: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. É a provisão de Deus, de no momento da aflição, do sofrimento, ele está presente com o seu povo para lhe prover livramentos. Veja o que aconteceu com os 3 jovens hebreus na Babilônia. Eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, mas o Senhor apresentou-se a ele naquele momento de aflição, de provação. E eles então mantiveram-se vivos sem nenhum cheiro de fogo. Quando Daniel foi lançado para ser devorado pelos leões na cova, o Senhor enviou o seu anjo e deu a ele livramento na provação. Todos nós passaremos pela provação, mas o Senhor é aquele que nos livra. Ele pode livrar-nos da tribulação, em algumas situações, em outras situações,
ele nos livrará na tribulação. O salmista, escrevendo o Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É na angústia, é no momento do sofrimento, é no momento da provação que a presença de Deus se mostrará mais viva diante de nós e nos fortalecerá para suportarmos este momento e vencermos em nome do Senhor nosso Deus. Quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, diz que eles cantavam e oravam, e Deus apresentou-se no momento de maior sofrimento deles e encheu o coração deles de gozo e de alegria. E eles começaram a cantar e a orar, mesmo presos, sentenciados, sem nada a dever. E o último verso do Salmo 34 diz: O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Esta sétima e última experiência é a experiência da justiça. É quando o Senhor pune o ímpio, mas ele resgata a alma dos seus servos, a alma dos justos, e afirma dizendo que nenhum dos que nele confiam será condenado. Quando falamos sobre a justiça, nós observamos o que Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo de número 3, e os versículos 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui no versículo 22 lemos: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Então aqui, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, a experiência na justiça de Deus que se manifesta. Então, observamos que o Senhor resgata, o Senhor redime, o Senhor liberta, o Senhor traz o livramento no momento certo e necessário. Então, veja que coisa importante encontramos aqui neste Salmo 34, composto por 22 versos. E aqui podemos descobrir em cada ponto deste salmo um tipo de experiência cristã. Portanto, pode ser chamado o Salmo da experiência cristã. Vimos e observamos. O primeiro ponto, a experiência da oração. Oração é algo importante, necessário, um recurso que Deus colocou à nossa disposição para o nosso encontro particular e pessoal com Ele. E podemos ir a Ele em oração, ter esta experiência com Deus através da oração. A segunda experiência que relatamos foi sobre a experiência da salvação, quando o Senhor livra e salva, liberta. Então, a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo é suficiente para nos livrar e salvar. Esta experiência eu tenho, você tem, todos nós temos experiência de salvação. A terceira experiência que vimos foi a experiência da proteção de Deus, quando Ele envia os seus anjos, quando Ele estende a sua mão poderosa para livrar, guardar, proteger e defender o seu povo. A quarta experiência, para provar e ver a bondade do Senhor, desfrutar da experiência da bondade com o nosso Deus. A quinta experiência, a experiência da
abundância. Quando o Senhor Deus manifesta o seu poder supridor das necessidades. Deus abre os celeiros e envia-nos a abundância. Nós desfrutamos de vida abundante em Jesus Cristo. A sexta experiência, a experiência que enfrentamos na hora do sofrimento, da angústia, da amargura, da decepção, da prova, enfim, no momento em que nós estamos sofrendo, chorando, gemendo, ali também se revela uma experiência importante na nossa vida. É a experiência com Deus na hora da provação. É quando Deus se revela a nós e quando nós nos achegamos para mais perto do Senhor e somos libertos e purificados de alguma coisa que porventura poderia estar nos atrapalhando ou prejudicando na nossa vida com Deus. E a sétima e última experiência, a experiência na justiça de Deus. Porque para Deus, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. O ímpio, o Senhor tratará com ele e ele será, conforme diz aqui, será punido pelo Senhor. Mas os justos, aqueles que o temem, o Senhor lhes resgatará a alma. Então, a experiência da redenção, a experiência gloriosa que nós desfrutamos na presença de Deus. Experiência de que o nosso Deus, ele é um Deus justo. E por ser justo, ele pratica a justiça. Nunca a injustiça, sempre a justiça. Quem é punido é pelos seus feitos. Quem é resgatado é pela misericórdia e a bondade de Deus por temer ao Senhor. Então, que coisa importante nós encontramos aqui. Que possamos desfrutar destas maravilhosas experiências com o Senhor nosso Deus. São experiências que estão à nossa disposição. Que quando temos um tempo servindo ao Senhor, nós vamos passar por todas estas experiências, estes tipos de experiências que estão revelados aqui dentro deste Salmo 34, o Salmo da experiência cristã. Guarde isto, medite sobre este ponto e veja em sua vida em que experiência você está atualmente. Você está na experiência da oração? Você está na experiência da salvação? Você está na experiência da proteção divina? Você está na experiência da bondade? Você está na experiência da abundância? Você está na experiência da provação? Ou você está na experiência da justiça? Todas estas experiências farão parte da nossa vida de fé e de comunhão com Deus. Sigamos firmes e quaisquer que sejam elas, atravessaremos ligados, confiantes na bondade, na misericórdia do Senhor e na sua presença infalível na nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.